A gente conhece a Medeia como a história de uma vingança terrível, certo? Mas e se a gente olhasse para ela como algo mais? Como um grande aviso sobre o que acontece quando a gente simplesmente não consegue ou não quer imaginar a dor e a fúria de outra pessoa? É sobre isso. É a tragédia que nasce da falta de imaginação. Olha só, essa frase aqui é a chave para destravar a peça inteira. O ponto não é só que a Medeia é cruel. A questão é que todos os outros personagens, os sensatos, são incapazes de sequer conceber a dimensão do que ela é capaz de fazer. É essa falha, essa cegueira da imaginação deles, que abre a porta para todo o desastre acontecer. Para a gente poder entender o tamanho da fúria da Medeia, primeiro a gente precisa entender o tamanho do sacrifício dela e, claro, a brutalidade da traição que ela sofreu. A raiva dela não surge do nada, não. Ela é o resultado de um amor que custou absolutamente tudo e que no final foi descartado como se não fosse nada. E aqui a gente vê a escala disso. A Medeia não só saiu de casa por amor ao Jazão, ela fez coisas terríveis. Ela virou as costas para a pátria dela, para o próprio pai. Ela matou o irmão. Ela armou a morte de um rei. Cada uma dessas atitudes foi um tijolo na vida que ela estava construindo com ele. E tudo em nome desse amor. E aí, em Corinto, tudo isso vira pó. O Jazão, o homem por quem ela fez o impensável, simplesmente a tropa por um casamento mais conveniente, com mais poder, mais grana. Ele basicamente cancela o passado dela, transforma ela de uma parceira fundamental em um problema. E é aí que aquela nuvem de lamentos que a ama da Medeia descreve no início começa a se formar, pronta para virar uma tempestade. Agora a gente muda o foco um pouquinho. Vamos olhar para os homens que se acham os racionais da história, o Jazão e o Creonte. O erro fatal deles não é maldade pura, mas uma espécie de arrogância que cega. Eles simplesmente não conseguem imaginar a verdadeira natureza, a verdadeira escala da fúria que eles mesmos acabaram de provocar. Esse quadro aqui mostra bem essa colisão. São dois universos que não se comunicam. De um lado está o Jazão, com o discurso dele pragmático, quase cínico. Ele tenta justificar a traição como se fosse uma jogada de mestre, um benefício para todo mundo. Do outro está a Medeia, que vive num mundo de juramentos sagrados, de sacrifícios absolutos. Ele não consegue nem entender a linguagem dela. A imaginação dele é curta demais para alcançar o tamanho da dor que lhe causou. O rei, Creonte, é um pouco mais esperto. Ele tem medo da Medeia. Só que, e aqui está o pulo do gato, o medo dele é limitado. É um medo convencional. Ele teme o que uma pessoa sensata conseguiria imaginar que ela faria. E por isso, ele comete o erro fatal. Ele dá a ela mais um dia. Mal sabe ele que está entregando nas mãos dela a arma para sua própria destruição. Ele não consegue imaginar o tipo de horror que dá para planejar em 24 horas. Com o tempo que precisava, Medeia começa a tecer a sua vingança. E ela não usa força bruta. Ela usa a inteligência dela, que é muito superior, para manipular a realidade, se aproveitando justamente da falta de imaginação de todo mundo ao redor. Vamos ver como ela monta esse quebra-cabeça. Primeiro passo, ela explora a piedade calculada do Creonte para ganhar tempo. Segundo, ela arruma uma rota de fuga segura. Terceiro, ela manipula o ego do Jazão, fingindo que aceitou os argumentos dele só para poder usar os próprios filhos como arma. Cada passo é uma jogada de mestre, que só funciona porque a imaginação das vítimas dela é pequena demais para enxergar o objetivo final dela, que é terrível. A chegada do Egeu, rei de Atenas, é de uma ironia trágica. Ele é um homem que quer desesperadamente ter filhos. Ele quer criar vida. A Medeia percebe essa vulnerabilidade e oferece ajuda em troca de um lugar seguro para ficar. O homem que sonha em ter uma linhagem, sem fazer a menor ideia, oferece refúgio para a mulher que está prestes a aniquilar uma inteira. E pronto. Com a garantia da fuga, a última barreira que talvez existisse dentro da Medeia, a última hesitação, simplesmente desmorona. O plano, que antes era só uma possibilidade movida pela fúria, agora se torna uma certeza. A segurança do futuro dela dá a liberdade para ela cometer o ato mais inimaginável de todos. Chegamos ao ponto em que aquilo que ninguém conseguia imaginar se choca de forma brutal com a realidade. A vingança da Medeia deixa de ser um plano. Ela se torna uma catástrofe, que não destrói só vidas, mas a própria maneira como os outros personagens enxergam o mundo. O relato que o mensageiro traz é gráfico, é brutal. A descrição de como a nova esposa do Jazão morre é feita para ser visceral. O veneno não só mata, ele desfaz a forma humana.
Aquele fogo místico torna o horror concreto, real, algo que a imaginação limitada do Jazão e do Creonte jamais conseguiria ter previsto. Diante desse horror todo, o coro da peça faz a pergunta que todo mundo faz até hoje quando lê ou assiste Medeia. Que tipo de coração, que tipo de alma conseguiria fazer uma coisa dessas e ainda por cima culminar no assassinato dos próprios filhos? O coro fica ali, debatendo, tentando entender. Seria um coração de pedra que não sente nada? Um coração de ferro tão focado no objetivo que fica cego para a monstruosidade do que está fazendo? Eles estão tentando categorizar, dar um nome, porque a ação dela simplesmente está além do que eles conseguem compreender emocionalmente. Só que a resposta talvez seja ainda mais perturbadora. O coração da Medeia não é de pedra nem de ferro. É um coração de carne. Um coração humano que foi sendo endurecido camada por camada pelas traições que sofreu e também pelos crimes que cometeu. Ela não é inumana, ela é terrivelmente humana, levada a um extremo que a gente não consegue imaginar. Então, qual é a lição final de tudo isso? A peça não acaba só com a tragédia. Ela deixa um legado, um aviso sobre as consequências da nossa própria cegueira, da nossa própria falta de imaginação. Até o último segundo, o Jazão não entende. Ele olha para ela, depois de tudo, e só consegue enxergar um monstro. Ele continua incapaz de conectar as ações dela com as ações dele. A falha de imaginação dele é total, é permanente. Ele não consegue ver que foi ele mesmo o arquiteto da sua própria ruína ao não conseguir imaginar a dor dela. E a fuga da Medeia naquela carruagem divina não é só um truque de roteiro, um deus ex machina. Aquilo é um símbolo. É a transcendência dela. Ela abandonou o mundo racional e limitado do Jazão. Agora ela opera em outro plano, um plano de mitos, de deuses completamente fora do alcance da nossa compreensão. E o Jazão? Fica lá atrás, no chão, em ruínas. Um homem que perdeu tudo porque a visão de mundo dele era pequena demais. E no fim, a peça deixa a gente com essa pergunta, que ecoa até hoje. A história da Medeia é um caso extremo, claro, mas a mensagem central dela é atemporal. Ela nos força a pensar no perigo real, destrutivo que existe quando a gente se recusa ou simplesmente é incapaz de imaginar a profundidade do mundo que existe dentro de outra pessoa.